Bora, Fel, se liga nas informações do Rodrigo Vessone agora do Corinthians. Nessa sexta-feira o Timão que enfrenta o Vasco no domingo. E também o Vessone comentou sobre a entrevista do André Castro ontem, que apresentou a empresa que investirá $1 bilhão no Corinthians. Será que o Vessa tá animado? Comenta aí, deixa seu likezão. Já deixa o palpite também pro jogo de domingo. Eu vou chutar aqui 1-0 pro Corinthians. Claro, difícil essa defesa não tomar gol, né? Mas eu vou ficar nesse 1-0. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O André Castro, ele é candidato à presidência do Corinthians. E esse senhor agora vai. Falou que vai trazer $1 bilhão pro Corinthians. E o Vessa, antes do programa começar... O olhinho dele brilha lá. Ele, não, essas coisas a gente nunca se sabe. Porque Vessa, os caras operam não sei aonde. Tira o óculos um pouquinho. E não sei o que lá. E que, quem sabe? O espanhol tá louco. Eu não acredito, mas eu também não duvido. O espanhol tá louco. Fala aí, Vessa. Pois é, André Castro, um dos 3 candidatos, a não ser que surja algum quarto hoje. Hoje é o último dia para inscrição. Cittadini é candidato. André Castro, Cittadini e o Osmar Stabile, que é o interino. Os 3, a princípio, são os candidatos. Segunda-feira à noite temos eleição no Parque São Jorge, a 48 horas do primeiro jogo da Copa do Brasil, inclusive. E ele concedeu uma entrevista ontem, à tarde, num prédio comercial aqui de São Paulo, e falou sobre ele e tudo mais, a candidatura, e obviamente o ponto mais importante, ele já tinha dito isso em outros lugares, outras lives, mas ontem foi uma coletiva, na qual ele tem uma carta de um banco, e aí ele... Você tem lá guardado, né? Tenho. Ele apresentou essa carta desse banco, ele anuncia como um banco, se sabe, aí que tá, agora que a imprensa começou a procurar as coisas, enfim, porque obviamente, né, quando você traz uma empresa... como essa, uma instituição financeira, agora todo mundo está indo atrás e começam a aparecer ali algumas situações. Na verdade, esse não seria um banco, seria uma factory e que tem um conglomerado, é uma holding, e essas holdings a gente nunca sabe, porque tem parte de pecuária, agronegócio, aí tem tecnologia, tem um monte de coisa lá, inclusive pela lista do próprio site do banco. E agora que todo mundo está começando a tentar entender, procurar, ouvindo especialistas, a gente é meio difícil de falar sobre esses temas porque nós não somos especialistas. Então, a gente, por exemplo, lá no site segmentado que eu trabalho de notícias do Corinthians, está ligando, procurando, pedindo para especialistas financeiros falarem sobre a empresa, se conhece a empresa, qual que é o ramo dela, o que ela pode ter, se o aporte que ela tem prometido ela vai acontecer, porque de verdade a gente tem muita dificuldade. Então eu não vou conseguir aqui nem elogiar, muito menos criticar, ou nem criticar, muito menos elogiar algo que a gente não tem muita informação. Ele surgiu com essa carta de intenção dessa empresa. Ele não é um dos favoritos, um dos 3. Quem é o favorito é o Osmar Stabile. Normalmente quem é o presidente interino passa a ser o favorito nessas horas, é meio normal isso acontecer. Segunda-feira tem eleição, a gente não sabe nem quantos votos ele vai ter, mas essa era uma espécie de bala de prata que ele tinha na mão, e ele foi e está tentando apresentar isso como uma solução. Diz ele que fez um próprio compliance, ele mesmo procurou uma empresa de compliance para que essa empresa fizesse análise dessa outra empresa, e por isso que deu a cara dele ali numa entrevista para passar essas informações todas. Mas de verdade, eu como leigo, eu tenho bastante dificuldade de analisar uma empresa como essa, uma holding como essa. Já teve ali patrocínios recentes até de holdings assim, ou parecidas com essa, e é sempre muito difícil da gente ter um diagnóstico muito precoce sobre isso. Eu estou mais tentando ler, esperando que veículos ou jornalistas especializados, como do Valor Econômico, por exemplo, possam passar algum tipo de informação. No primeiro momento, eu sempre vou desconfiar, depois da Tausa do Duílio lá, que era uma empresa do agro, na teoria anunciada como enorme empresa e que não tinha nem capital direito. Depois se descobriu, passaram aí 1 mês, 2 meses, todo mundo descobriu, o Corinthians já tinha feito até propaganda da empresa, colocado na camisa e tudo mais. Depois se descobriu que ela não tinha nem sede direita e tal. Então acho que essa é uma coisa para a imprensa ficar de olho e acompanhar. Num primeiro momento, o torcedor corintiano desconfia de tudo, porque os casos recentes são sempre casos que trazem muito mais dúvidas para a gente. Né? Traumas, a palavra talvez era trauma que eu queria encontrar, do que uma esperança. Então, nesse momento, está todo mundo meio anestesiado, o torcedor corintiano. Ninguém comprou o discurso de maneira rápida, direta. Pelo contrário, todo mundo com muito pé no chão nesse caso aí, tá? Ele falou 300 milhões no curto prazo, hein? Rapidinho, esse cara tem alguma chance de ganhar a eleição? Tem. Tem, porque é uma eleição de indireta, 300 votos só.
ele tem que convencer, ele não tem que convencer o torcedor nem o sócio do clube. sei disso. Ele tem que convencer 300 conselheiros. Ele tem que pegar aquele QR Code lá, passar para os 300 caras e convencer os caras. Os caras, né? Então tem, Bom, chance tem. Quais os planos, qual o seu carro-chefe, né, o seu principal projeto, né? Porque a gente vê nos últimos anos, né, eu cansei de ver ataques. Augusto Melo só ficava falando do passado, aí não sei mais o quê. Até o Duílio, quando assumiu, jogou a bronca pro Andrés. Aí o Augusto, quando assume, só ficava falando do Duílio, da renovação e transparência. Você vai ficar falando do passado ou você vai chegar com alguma coisa realmente para resolver a situação do Corinthians, porque o torcedor corintiano não aguenta mais, o Cittadini, a situação do clube, né? Um empurra para o outro, mas ninguém resolve. Bom, eu acho que é preciso entender o que o clube vive nesse momento. Nós precisamos virar a chave. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes e nós vamos piorar essa crise. Então, o clube tem dois caminhos, ao meu ver. É óbvio que tem o caminho de continuar como está e caminhar claramente para o colapso. O Corinthians vai para o colapso se ele continuar do jeito que está. Ele tem que fazer uma política de grande restrição financeira, gastar cada vez menos, não há condições do clube continuar permanentemente com uma receita grande, mas uma despesa maior que a receita. O Corinthians, nesses anos todos, tem tido, cada vez cresce a receita, mas a despesa cresce mais. Qual é o resultado disso todo? É permanente crise financeira, atrasar salário, emprestar dinheiro para banco, atrasar pagamento de imposto, atrasar todo tipo de pagamento. Nós estamos chegando a uma situação limite, e esse transfer ban mostra bem que nós estamos numa situação limite. Nós já não temos mais como adiantar dinheiro e temos que adotar, primeiro, uma política de restrição de gasto. Essa é a verdade. Não adianta querer prometer que vai gastar o que quiser, porque não tem dinheiro. E a segundo, defender um novo Profut, que permita que o clube renegocie as suas dívidas com prazos maiores, juros mais baixos. Agora, nós defendemos que tenha um Profut com responsabilidade, como na Europa. O governo pode fazer um Profut, mas estabelecer, criando uma agência de esporte, de forma que o clube que estourar o seu orçamento, a diretoria seja punida, e o clube seja punido, seja rebaixado. Então, ou nós chegamos ao equilíbrio do orçamento, ou nós vamos ficar permanentemente nesse esfacelamento financeiro que nós estamos vivendo. Então, a situação não é de prometer nada, a não ser prometer um clube com grandes restrições financeiras e lutar por um novo Profut. Ô Roque, a questão é a seguinte, o discurso, né, de, claro, a gente gastar, né, menos, né, do que, né, acaba entrando no clube, é um discurso de sempre, né, dos candidatos. Só que a gente vê o futebol, tem que continuar o futebol, o carro-chefe do Corinthians sempre vai ser, né, de todos os clubes. Aí o presidente, ele começa e daqui a pouco ele, vou economizar, não vou gastar, daqui a pouco os resultados não vêm, a pressão da torcida é grande e aí se contrata um monte de jogador. Como governar, né, o Corinthians gastando pouco, Cittadini? Qual o milagre nisso para você montar um time? Aí a gente tem que socorrer da base, trazer jogador da base, jogadores mais baratos. No caso do Corinthians agora, ele nem pode contratar. Então, não adianta querer contratar, que ele nem pode contratar. E o pior, se continuar não pagando as suas obrigações, ele vai ter cada vez mais restrições. Então, eu acho que não há outro caminho. Ou nós fazemos uma política de contenção de gasto, ou nós vamos para o colapso. Mas, Cittadini, o senhor viu como é que está a base?
Você viu o que fizeram com a base do Corinthians nos últimos anos? A base está acabada. A base está não tem nada lá não para pincelar, viu? O negócio está feio. Mas isso aí foi um grave erro cometido quando o clube abriu a base e vendeu os jogadores para empresário. Esse foi o drama. Quando foi feito, deu dinheiro, porque os empresários compraram, mas o que aconteceu? Nós hoje não temos jogador e, se revelar, nem é do Corinthians. Diferente do que ocorre no Palmeiras, né? O Palmeiras revela e é do Palmeiras. Isso é verdade. O Corinthians tem lá a sua porcentagem em muitos jogadores. Ô Roque, qual a sua ideia de profissionais, né, que vão trabalhar com o senhor, caso... Né, não, o futebol tem que ter um executivo profissional e é ele que vai tocar o dia a dia do futebol. Eu acho que deve ser um ex-jogador e que entenda e que nos ajude a administrar bem e a fortalecer o elenco com as limitações financeiras que nós temos. O Fabinho Soldado, então, não está nos seus planos, Roque, caso... Não sei. Eu não quero julgá-lo, não sei. Vamos ver. Ele está lá fazendo o trabalho dele. Eu acho que tem que ser um ex-jogador. Eu gostaria que fosse preferencialmente alguém com perfil do Corinthians. Tipo o Paulinho, né, que tem feito um bom trabalho lá no Mirassol. Interessa ou já teve algum contato com ele? Não, nunca tive. Não quero falar nome, mas tem vários nomes bons aí. Entendi. Então, assim, pelo jeito, né, a gente, né, fazendo a leitura, o Soldado, pelo jeito, vai rodar aí, caso você ganhe, né, a eleição. Aliás, você tem gostado do trabalho do Dorival Júnior? Como você avalia? Não, eu não tenho que avaliar. Eu quero que o time vá bem, ganhe aí. Espero que o time melhore. O elenco é bom, viu? Tem bons jogadores. O Garro é um bom jogador. Vários jogadores têm dado bom exemplo de bons jogadores. Mas precisa de muitos reforços ainda, né, Stadini? Essa é a questão. Cortar gastos, mas reforçar esse elenco. O Corinthians está na parte de baixo aí da tabela, né, do Campeonato Brasileiro. Esse ano foi eliminado na Libertadores, na Sul-Americana. Aliás, nem da fase de grupos, né, passamos na Sul-Americana. Uma situação bem complicada e um elenco desequilibrado, né, talvez até mal montado, que vai precisar de peças de reposição. Essa é a questão. O presidente que assumiu o Corinthians na segunda-feira, ele sabe que vai ter que se livrar do transfer ban e reforçar esse elenco. Você tem essa noção, Stadinho? Porque quando você fala que esse elenco é bom, quando você fala que esse elenco é bom, eu acho o time bom, o elenco eu já não acho bom. O problema é o seguinte, não tendo dinheiro, tem que viver com o que tem. Não adianta, o transfer ban é esse. E outra coisa, o clube, se não adotar uma política de contenção de gasto generalizado, vai para uma situação de caos. É muito fácil falar, não, eu vou trazer, vou contratar. Não, vai para uma situação de caos. E um caos que nunca vivemos igual. É isso, porque o clube está com muita dívida, pagando muito juro, sem condições nenhuma de encontrar formas de financiamento boa. Tem que enfrentar isso daí. Foi gasto. Você falou, o elenco não é bom, mas o elenco é caro. Sim. Então o problema não é o dinheiro, o problema é que não saiu bem. Foi mal administrado, né, essa questão aí de montagem de elenco. Em relação à situação da Neoquímica Arena, isso aí todo candidato à presidência do Corinthians, Stadini, né, tem que responder sobre isso, porque é um sonho, né, do torcedor corintiano ver a Neoquímica Arena quitada. Você acha que... o que precisa ser feito? Qual é o seu plano?
O estádio não é problema. Não é problema. Se todos os problemas fossem que nem o do estádio, estava ótimo. O problema não é o estádio. O estádio a gente resolve, paga, vai pagando. Ele precisa ser bem administrado, mas ele não é problema. O problema é o pacote de dívida que tem o clube. Então, mas estádio... como não é problema se tem a dívida, Cittadini? Mas a dívida você paga. A dívida eu não preciso pagar amanhã. Você comprou um apartamento, tem que pagar em 30 anos. Você não precisa ficar sem dormir toda noite pensando nos 30 anos. Você tem que pensar na prestação desse mês, nada mais. E quando eu digo que não há problema, é que o Corinthians tem condições de pagar os valores para a Caixa, o que é contratado. Não vejo problema nisso. Não, isso aí isso é uma verdade, né? Todo mundo compra uma casa ou um apartamento financiado, são vários anos para você estar pagando, só que você tem alguns planos, né? Por exemplo, se você amortiza junto com a parcela, você vai eliminando os juros. A questão é que o Corinthians só fica pagando juros. Tem que ter um plano, tem que ter um planejamento, Cittadini. Um patrocinador, um clube tão grande como o Corinthians é o maior clube desse país. Como que o Corinthians não consegue um patrocinador para falar assim, ó, toma aqui, ó, e acaba com essa dívida? O Andrés fez isso, né, colocando lá a Neoquímica e foi amortizando ali diretamente na conta. Mas será que a gente não consegue, depois o Duílio não conseguiu nada, o Augusto também não fez nada, será que a gente não consegue um patrocinador para chegar e pagar essa dívida? Que não é uma dívida impagável. Não, veja, o que eu estou querendo dizer que diante dos problemas que nós temos, a Arena não é o problema. Ela é um problema menor. Precisa ser quitada, mas ela é um problema menor. O nosso problema é pagar juro, é estar com conta atrasado, salário atrasado. Esse é o problema. A Arena a gente resolve. Então, mas a pergunta, o Cittadini, por isso que eu, assim, o jornalista para mim tem que perguntar. O que mais falta hoje em dia é perguntar, porque o entrevistado, e até agradeço a sua presença aqui, porque o pessoal, né, tem muita gente, o pessoal Augusto Mello apareceu aqui, dava entrevista para a mesma pessoa 10 vezes, porque eu gosto de perguntar, né, a Arena não é problema, nós vamos pagar, mas o importante, eu quero insistir nisso. Como, Cittadini? Pagar como? Vai ser parcelado? Não, veja, a Arena, com o que nós arrecadamos, ela bem administrada, é possível ir liquidando a dívida com a Arena. Nós não precisamos ficar sem dormir por causa disso. Precisa administrar bem e pagando bem. E não pode usar dinheiro da Arena para o clube, porque o clube está usando dinheiro de lá para pagar a coisa do clube. Esse é o problema. Um trechinho pra vocês aí da entrevista do Sami Carvalho com o Roque Cittadini. Na moral, cara, olha o nível do candidato à presidência do Corinthians, mano. O cara é um dinossauro lá dentro. Acho que ele tá mais de 30 anos lá no clube. Cara, sem condições alguma de um cara desse ser presidente do Corinthians, mano. Sem condições alguma, cara. A gente não vai pra lugar nenhum com os caras desses aí à frente do Corinthians, cara. É inacreditável. A gente precisa do novo, cara. Tem o André Castro aí, só que o pessoal já começou a desconfiar, né, da proposta dele, do banco, que não é banco, não sei o que lá, daí começa a investigar tudo, quem é o dono, quem não é, se tá devendo o processo, um monte de coisa. Aí começa a rolar um monte de coisa na internet. Como o Vessone falou, cara, a gente não é especialista. Ele nem, esse, o Vessone, que é o Vessone, nem se aprofundou muito em falar se é bom ou não. Claro, ele comentou sobre eu acho que no caso ali as redes sociais, né? O termômetro das redes sociais, que o pessoal tá bem cético, tá bem com os pés no chão com relação a isso. Claro que tem gente animada. Quando você fala de US$ 1 bilhão, você fala, cara, para resolver, né, a vida do Corinthians, mas a gente não sabe se esse US$ 1 bilhão é curto prazo, digo 2 anos, ou no mandato dele, ou se é em 10 anos, 30 anos, dependendo aí é pouco, né? Se for em 30 anos é pouco. Então tem que ver como que é isso daí, cara. Mas o André Castro falou que de início ali seria 500 milhões. O Careca lá chegou a falar 300 milhões no início, não, ele falou 500 milhões que já seriam aportados para resolver transfer ban, salário, contratações.
Cara, é meio estranho, cara. Vamos estudar melhor isso daí. Segunda-feira tem eleições, né? Onde 300 pessoas, 300 conselheiros decidem o rumo aí de 35 milhões, 40 milhões de corintianos, né? Inacreditável isso daí. Tem que mandar o estatuto logo, logo, pra gente poder ter mais democracia dentro do Corinthians. Então é isso. Comenta aí, deixa seu likezão, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.